Seguimos para o nosso terceiro painel, onde nós vamos falar do Programa Turismo Paulista e os produtores de conteúdo digital. Nós já trouxemos em Águas de São Pedro para vocês alguns produtores de conteúdo digital para fazer um trabalho em conjunto com as nossas instâncias. Algumas delas já estão desenvolvendo esse trabalho. E hoje a gente tem aqui a Tatiana para fazer uma apresentação para vocês, dando continuidade a esse programa. E eu quero chamar aqui o Gabriel Pita, que é o idealizador desse programa, que o Gabriel vai falar um pouquinho, fazer aí a introdução da Tati. Bom, gente, boa tarde, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gabriel, da comunicação, da foto, dos vídeos, das redes sociais, do site. Esse é um programa que teve início no momento da pandemia, né, que a gente queria estimular a retomada do turismo nas instâncias, e sabendo das peculiaridades, capacidade de investimento de cada uma delas, a gente começou a fazer uma análise de perfis de produtores de conteúdo digital. Eu evito falar influenciadores, que hoje em dia temos aí 500 mil influenciadores, temos jogo do tigrinho, temos bingo. Ou seja, a gente fez uma curadoria técnica de perfis que sejam baseados em São Paulo, com um olhar paulista para os atrativos paulistas. A Tatiana está aqui, agradeço muito, veio com um filhinho pequeno, com o marido aqui de carro até aqui, para apresentar para vocês que o objetivo, né, gente, os formatos de contratação dos produtores de conteúdo digital podem variar de instâncias para instâncias. Tem instâncias que têm agência, tem instâncias que não têm agência, tem instâncias que, de repente, apresentar esses produtores de conteúdo digital sérios, que têm uma entrega, que têm métricas, porque assim, não é simplesmente alguém que vai lá ficar tirando foto em primeiro plano e esquecer do atrativo, né? E aí, de repente, apresentar numa reunião do Contour, para chamar, por exemplo, né, Valéria, até a gente teve aquele curso de fortalecimento dos Contours, né, que o trade precisa entender que ele tem um papel fundamental nessa questão de promoção e investimento. Uma questão que, muitas vezes, a prefeitura tem impedimentos. Então, de repente, apresentar esses produtores de conteúdo digital para dentro do Contour, para que possa criar maneiras de trazer gente séria, que faz um trabalho excelente. E, bom, acho que a Tatiana vai explicar e depois ela vai estar à disposição de vocês. E o objetivo aqui, gente, é que a gente tenha um calendário anual para que a gente possa estar recebendo vocês possam estar recebendo nas suas cidades esses produtores de conteúdo digital, dependendo do perfil, de quem que vocês querem atingir, da capacidade de investimento que vocês têm, tá bom? Então, agradeço muito a presença, por favor. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Bom, o Gabriel já apresentou aí o programa, vou me apresentar para quem não conhece. Eu sou Tatiana Lima, né? A maioria de vocês, ou alguns já devem me conhecer como Tati, do Perto de SP, que é o blog. Eu sou jornalista de formação e, antes de me dedicar 100% ao blog Perto de SP, eu trabalhei por mais de 10 anos em agências de comunicação, né? Sou formada em jornalismo com especialização em mídia. E aí, durante esses anos que eu trabalhei em agências de comunicação, marketing e publicidade, eu atendi clientes públicos e privados, trabalhei com o SECOM, alguns ministérios. Então, lá desde o princípio, eu trabalhei com identidade digital, na implantação aí de alguns portais, governo federal, alguns ministérios. E aí, desde o princípio, a gente já falava da importância de ter presença digital, né? De estar, né, de alguma forma, aí presente nas redes. Bom, vamos seguir. O Perto de SP ele é um blog focado em viagens curtas, né? Então, são viagens de carro, em São Paulo, Minas e Rio. E hoje nós temos uma base de mais de 2 milhões de seguidores. Vou tentar aumentar o tom aqui um pouquinho, gente. Melhorou? Bom, vamos lá. O Perto de SP ele é um blog, né, focado em viagens e experiências. Hoje nós temos uma base de mais de 2 milhões de seguidores e esse público todo ele foi construído de forma orgânica, 100% orgânica. Significa que eu não investi um centavo em mídia paga, tá?
E aí nós temos o blog e a gente tem presença em todas as redes, a gente está aí no Instagram, TikTok, Kawaii. Então, somando, hoje nós temos um público de 2 milhões de seguidores. E aqui eu trouxe um dado que eu acho que tem muito link com o que eu vou passar para vocês, que é essa pesquisa aqui do Ministério do Turismo, né, que foi divulgada no início do ano, que fala dessa tendência, né, e que as redes sociais hoje elas já são aí, né, a principal fonte de informação para quem deseja viajar. Olha o número que está ali. Para 47% dos entrevistados, né, as redes aparecem como a forma mais relevante aí na tomada de decisão. Então, gente, isso é um dado assim muito importante. Então, significa que quase metade das pessoas que pretendem viajar, inicialmente, qual que é a primeira pesquisa? Elas vão nas redes sociais. Então, se ela gostou do destino, o que ela viu ali, o hotel, as instalações, o que fazer lá, ela vai buscar lá. E aí que entra o meu papel, né? Porque qual é o meu papel? Eu vou nas instâncias, eu vou nas cidades e eu apresento o que a cidade tem. E aí, com a pandemia, a gente descobriu algo, né, que muitos aí acho que podem concordar comigo, né? As pessoas que viajavam, de repente, para o Nordeste, as pessoas que viajavam, faziam viagem internacional, na pandemia, elas começaram a descobrir os destinos que a gente tem aqui em São Paulo. E aí eu estava vendo até, acho que uma apresentação do próprio Gabriel, que a gente precisa mudar, né? Por que a pessoa vem para São Paulo, ela faz uma reunião, 2, 3 dias de trabalho, e depois ela já tem passagem comprada para outro destino? Será que aqui a gente não tem atrativo suficiente? Temos, sim. Então, o papel do Perto de SP ele surgiu, né? Eu detectei isso e, desde o princípio, eu me incomodava. Falei, puxa, mas aqui tem tanto que fazer, algo que dá para a gente fazer num bate-volta, assim, no final de semana. Então, daí veio essa inquietação. E aí eu trouxe aqui, ó, a apresentação, na verdade, ela está um pouquinho pequena, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Mas aí eu trouxe alguns números, que são prints, que ilustram isso. Ali a gente tem exemplos, ó, feed do Instagram, e aí eu trouxe de um post de São Roque, um único post, eu alcancei 3 milhões de pessoas, gente. Um único post. Ah, mas São Roque acho que é consolidado já. Mas existem muitas dúvidas. As pessoas não sabiam, por exemplo, se o roteiro do vinho. Algumas pessoas perguntaram, ah, mas tem que pagar para passear? Mas e a degustação é paga, não é? Tem acessibilidade? Abre todos os dias? Então, este é o meu papel. Eu vou lá, apresento a cidade, mostro o que tem para fazer, né? Então, eu respondo o que fazer, quando ir, como chegar, como se deslocar, enfim, o que as pessoas querem saber antes de ir para um destino, para decidir para aquele destino. Então, tem que ser interessante para ela. E aí a gente vai, posta tudo nos stories, é uma maratona. Às vezes, a gente faz 70 stories em tempo real. E as pessoas maratonam, elas assistem. E elas respondem na hora, Tati, estava com dúvida, decidi agora. E o que é bacana? O meu público ele é de São Paulo, interior, capital, um pouco de Minas. Então, assim, é um público potencial que, se eu vou na sua cidade hoje, semana que vem tem gente lá. A gente veio para a Olímpia em março e a gente chegou na terça, quando foi na quinta. Tinha seguidores, a gente estava no restaurante do hotel e falaram, vi seu post, decidi, comprei, estou aqui. Então, assim, é um retorno imediato e também tem a médio e longo prazo, porque elas guardam o post para quando elas estiverem de férias, enfim, e fazer aquela programação que a gente mostrou ali. O segundo exemplo que eu trouxe ali, do TikTok, é de Brotas. É um destino que a gente já foi, acho que umas 5, 6 vezes, e com um único post ali, gente, infelizmente, está um pouquinho pequeno, acho que vocês não vão conseguir acompanhar, a gente alcançou mais de 8 milhões de pessoas. É mais que todo o público que veio para a Olímpia no ano, não foi isso que o prefeito falou? 5 milhões de pessoas, quase isso. Ali, com um único post, a gente impactou isso. Então, assim, é um poder imenso que a gente tem em mãos. Né? Então, a gente consegue impactar pessoas. Às vezes, eu ainda fico assim, meu Deus, é tudo isso mesmo? É isso mesmo, as pessoas consomem cada vez mais rede social. Aí, agora, eu trouxe um exemplo curioso, que é de Ubatuba. Aí, vocês podem falar, Tati, mas você só está falando de destinos consolidados. Esse post aqui de Ubatuba, que alcançou 4 milhões, qual que é a sacada? Foi um post para a baixa temporada. Ubatuba é lotada no verão, todo mundo sabe, não precisa de divulgação. Mas e na baixa temporada, como é que fica a cidade? Como fica, né, a pousada? Como é que fica ali? Tudo para? Não pode parar. Então, a gente traz aí
atrativos e os pontos positivos de você ir para Ubatuba na baixa temporada. Então, no outono, por exemplo, a gente sabe que é o período que menos chove. Então, se não quer pegar chuva, por que não ir? E aí você tem uma temperatura amena ainda, você não vai passar frio. Aliás, no Brasil a gente não passa mais frio, é difícil, né? Então, ali, a gente trouxe essa pegada. Então, a gente tem essa visão também de ajudar as cidades a se reinventarem. Né? A gente sabe que tem destinos aqui maravilhosos que, enfim, que não... pode pensar, mas eu não preciso de divulgação. Precisa, sim. Em todos os lugares tem alguém, né, que está buscando algo que, de repente, tem na sua cidade, mas ela não sabe. Ela não sabe se é adequado para ela. E aí, esse é o meu papel, de ir lá apresentar, esclarecer essas dúvidas e falar para a pessoa por que não fugir da alta temporada e ir para o destino na baixa e pegar uma temperatura intermediária, curtir, aproveitar mais, não vai pegar fila. Eu estou aqui em Olímpia, a segunda vez, a gente veio em março, e voltei agora, e a primeira pergunta que as pessoas me falaram lá, eu abri mais, a gente tem um canal, né, de transmissão que eu abri lá. Gente, estou indo para Olímpia, quem tiver dúvida, manda aqui, que a gente vai responder. Vale a pena ir no inverno? Me mandaram isso. Por que não vir para Olímpia no inverno? A gente sabe que a infraestrutura aqui é maravilhosa. Os hotéis têm aí piscinas aquecidas, tem muitas atrações que dá para curtir, independente da estação. Então, na cabeça das pessoas ainda tem muito isso. Praia no verão, Campos do Jordão no inverno. Quando, na verdade, deveria fugir de Campos do Jordão no inverno, né, que é uma loucura, e ter esse pensamento diferente. Então, a gente também traz esse olhar, né, para tentar que o empresário, enfim, o destino, que ele esteja ali sempre em evidência e que a gente consiga, de certa forma, ocupar e ajudar ali. A gente ajuda tanto as hospedagens, né? Na verdade, é uma cadeia, porque se eu gero público para a sua hospedagem, vai gerar demanda para os parques, vai gerar demanda para tudo. Vamos seguir para não tomar muito tempo? Aqui, ó, interessante, é um print de stories daqui de Olímpia, do hotel que eu vim, em março. E aí eu estive aqui e divulguei o meu cupom de desconto. Então, em alguns lugares, em vários lugares, a gente tem cupom de desconto, então, para o seguidor se hospedar e tudo mais. E ali, com o único Stories, que é uma telinha assim, de 15 segundos, a gente alcançou 50 mil pessoas. E, naquele Stories, mais de 600 pessoas clicaram no link de reserva para ir direto para o site. Então, vocês têm noção o poder? Um Stories, você gerar 600 cotações para o seu hotel? Então, é muito rápido. As pessoas acompanham, elas vão lá de imediato. Na tela seguinte, a gente tem um exemplo ali de uma hospedagem. É uma hospedagem que ela tinha sido muito impactada na época da pandemia. Estava praticamente para fechar, literalmente, e o proprietário falou, Tati, me ajuda. A gente lotou essa hospedagem por 6 meses, não tinha disponibilidade. Então, assim, é um poder imenso. E, até hoje, a gente gera retorno ainda para lá. Então, assim, não é só para a hospedagem, é para a cidade como um todo. Eu trouxe exemplos variados que é para vocês terem uma ideia de como funciona a cadeia. Aí, aqui, alguns feedbacks. Esse aqui é de uma seguidora que foi para Cunha. E eu achei interessante, porque o post do blog de Cunha, a gente foi já faz mais de 2 anos. E ela foi lá, me mandou, olha, fiz seu roteiro completo, deu tudo certo, agradecendo. Então, eu falei assim, Cunha? Nossa, faz tanto tempo que eu não vou em Cunha. E o post está lá, nem eu lembrava. E ela usou. Então, os valores estavam desatualizados, mas o roteiro ele funcionou. Então, essa é a ideia também. E aí, a gente trabalha com alguns parceiros que a gente faz a manutenção recorrente. Então, se muda valor, se tem algum lançamento, alguma novidade, a gente está sempre atualizando. Ali são feedbacks de parceiros. Eu vou passar rapidinho para a gente não estender muito. E aqui, um pouquinho da diferença do nosso feed, né? E os números. Então, ali nos últimos 30 dias, ó, os insights, é uma pena, a gente, eu deixei pequenininho, não está dando para ler. Ali a gente tem, ó, do lado esquerdo, são Reels, que são os vídeos curtos, tá? 60 segundos. E, na outra tela, são Stories. Então, olha lá, post com 4 milhões, 3 milhões, 2 milhões. Tá, mas vai viralizar tudo, Tati? Tudo vai alcançar isso? Não, mas a gente foi para Brotas,
5 vezes, e das 5, 4 posts passaram por mais de 3 milhões de visualizações. Então, pode acontecer. E quando não viraliza, Tati? Aí a gente tem uma média de 150, 300 mil. É um número muito grande, se a gente pensar que são pessoas, que é um público extremamente segmentado, que está aqui e pode consumir aquilo de imediato, é um número assim muito expressivo. E aqui um pouquinho da diferença dos públicos, tá? Então, o Instagram, a gente tem um público mais de 30, 35, 40. Então, são mais famílias, casais, mas que têm pet, um pouco mais de meia-idade. Já no TikTok, a gente tem um público mais jovem. É mais casal, 25, 25 mais. Então, a gente costuma oferecer um pacote completo, porque a gente consegue pegar todo o nosso público. Até Kawaii. Kawaii tem um público de mais idade, eu não sei se todos conhecem, então tem muito conteúdo de receita e tal. Então, a gente oferece um pacote completo que eu vou conseguir atacar de uma única vez todo esse público. E aí, como nós atuamos? Né? Então, inicialmente, a gente recebe o contato, ou a gente faz o contato quando é um destino que o nosso público pede muito. Aí, a gente faz o mapeamento, né, dos atrativos, o que tem. Então, é um destino que tem atividades de aventura, tem atividade aí de bem-estar, como foi falado. Então, a gente faz esse mapeamento do destino para montar o roteiro que a gente vai fazer na cidade. E aí, na verdade, funciona de várias formas. Tem alguns destinos que a gente vai já com um roteiro pronto. Então, o contratante, às vezes, ele tem uma pousada, e aí ele tem vários parceiros de restaurante, tem parceiro na Secretaria de Turismo. Então, ele já manda um roteiro para a gente e fala assim, é interessante fazer isso, vale a pena? A gente olha e fala, acho que funciona. E aí vai lá, faz tudo. E, às vezes, não, a maioria, a gente é contratado só pelo empresário local. Mas a gente sempre acaba divulgando a cidade como um todo. Então, mapeamos, vamos lá, fazemos essa captação, e aí postamos, e não para por aí. A gente faz sempre o monitoramento, respondemos todos os comentários. Às vezes, a gente fica 3 horas, a gente responde comentário, a gente responde direct. E aí, Tati, quantas pessoas você tem na equipe? Eu e o marido ali, que é comercial, produtor, editor, faz tudo. Mas a gente dá um jeito. Por quê? Porque a gente percebeu que é essa conexão que faz as pessoas terem confiança na gente. Então, se eu indico algo, a pessoa vai lá, me responde, gostei, eu dou feedback para ela, ela vai em outro lugar, e vai em outro, e vai em outro. Se eu dou uma dica, ela vai lá, ou não gostou, ou gostou, me respondeu, nunca mais eu respondi essa pessoa, ela não vai me passar mais feedback. Então, essa conexão é importante quando a gente tem com o seguidor. Né? Então, conhecer o nosso público, entender o que ele quer, né? O que faz sentido a gente divulgar. Então, assim, não é tudo que a gente divulga. Se a gente surgiu com esse propósito, né, de viagens perto de SP, eu não vou para Orlando esperando ter o mesmo retorno que eu tenho de conversão aqui em São Paulo. E aí, aqui, a gente, um pouquinho do feed, né, o estilo de foto. Então, a gente costuma não ter muito tratamento. É um conteúdo assim, bem real, para que, quando o seguidor vai lá, se ele quiser fazer uma foto igual, ele vai conseguir. Não é aquela coisa de blogueira famosa, que faz aquelas fotos conceito, e, quando a pessoa chega lá, mas o lugar é totalmente diferente, não é assim e tal. Então, a gente fala de tudo um pouco. A gente fala de turismo ali relacionado a sol e praia, ecoturismo, turismo cultural. E Tati, existe, como o Gabriel falou aqui, existe blogs, existe influências, enfim, é um mercado que está crescendo muito, e muitas pessoas entraram recentemente, e cada um trabalha aí de uma forma, mas qual é o seu diferencial? Né? Por que eu vou te chamar para ir na minha cidade? Bom, aqui o primeiro ponto que eu acho que é o mais importante. A gente tem um nicho muito bem definido. Um nicho definido e um público muito segmentado. Então, é diferente de você trazer, por exemplo, uma celebridade que tem, sei lá, 10 milhões de seguidores, mas o público dela segue ela para saber, às vezes, da vida pessoal dela. Então, legal, fulano foi lá em Olímpia, mas não tem nada a ver comigo, não me interessa por esse tipo de conteúdo. Então, é importante que, quando vocês forem contratar, vocês tenham essa visão também, de entender, né, o perfil, saber exatamente se ele
pedir um Media Kit, né? Pedir, tá, como é que vocês trabalham? O que vocês entregam? Qual é o teu escopo? Porque existe muita gente hoje, infelizmente é triste, mas existe gente hoje que quer viver de permutas, às vezes quer só passear, não vai com a cabeça, não vai com o intuito de trabalhar, de apresentar. Então, é até um pouco triste, porque a gente vê que algumas pessoas têm uma visão totalmente torta, digamos assim, do influenciador por conta disso. Então, tem que ser pessoas que trabalham de forma séria mesmo, né? Então, tem que entender o que essa pessoa vai agregar para o teu negócio, para a tua cidade, né? E aqui, eu acho que esse aqui é o nosso grande diferencial. Então, eu tenho um público que vai consumir, é um público muito potencial, que se eu divulgo hoje, amanhã ele pode estar aqui, né, porque são pessoas que conseguem se deslocar de carro, são roteiros que não precisam de muito planejamento, que você pode ir quando você quiser. Tá? Então, ali a gente tem a faixa etária. Outro diferencial, a gente faz um planejamento da ação. A gente não vai simplesmente, vou neste final de semana para a Olímpia e pronto. A gente faz no planejamento, a gente faz o acompanhamento das postagens, a gente faz a interação, né, com essa base toda de seguidores e a manutenção. Além disso, a gente também oferece planejamento de estratégia, né, consultoria online e presencial e estratégia de implantação. Então, lá desde o princípio, quando eu comecei, quando eu trabalhava ainda no corporativo, eu já vim dessa raiz, né? Trabalhei ali com a Racecom, com a implantação dos primeiros canais. Alguns ministérios não tinham presença digital. Então, a gente saiu criando, desde Twitter, Instagram, Facebook, e assim, foi uma época que o governo se estabilizou como um todo, né? Criando ali identidade de governo. Então, desde Portal Brasil, Portal Secom, tudo. E a gente saiu criando isso, porque a gente já entendia que era necessário estar presente. Então, aqui um pouquinho do nosso escopo que a gente oferece, né? Então, onde ir, o que fazer, onde se hospedar, onde comer, quanto tempo ficar, quando ir, como chegar, como se locomover, e os diferenciais. Quais são os diferenciais? Bom, tem acessibilidade, é um destino que faz sentido ir com um público de mais idade. Funciona para quem tem pet, é um destino de bem-estar. Então, são diferenciais que vão agregar e que vai fazer a gente acertar o público ali mais específico para o seu destino. Então, quanto mais a gente trouxer de informações e os diferenciais, a gente consegue que aquele público específico consuma esse conteúdo. Então, eu sempre começo, na verdade, a viagem falando, olha, estamos em um destino tal, é um destino bacana para viajar em casal ou para curtir férias com a família e tal. Então, a gente já começa aí. Então, opa, eu já fiz um primeiro filtro. Eu já trago um público que está interessado neste tipo de destino. E aí a gente vai fechar esse escopo de acordo com a necessidade de cada destino, né? Então, ali a gente tem algumas entregas. Então, a gente pode ficar de 2 a 4 dias, vai depender aí do combo, né, de serviços que o destino quiser divulgar. Então, a gente tem desde Reels, que é o vídeo curto para o Instagram, Short no YouTube, TikTok, Kawaii e post escrito no blog, que é aquele post completão com todo o roteiro que a gente fez. Além disso, a gente deixa um destaque fixo por pelo menos 6 meses ali no nosso Instagram. Então, quem perdeu a viagem e quiser consultar depois tudo que a gente fez, ele vai poder maratonar e assistir tudo. Uso de imagem também, a gente libera o nosso uso de imagem por pelo menos 3 meses. E a gente também fornece imagens de drone. Então, eu sei que tem alguns lugares que, de repente, não teve um orçamento para contratar uma produtora para fazer fotos aéreas, por exemplo. E aí, na nossa entrega, a gente já considera tudo isso. E também, depois, a gente manda um relatório bem detalhado para entender onde performou melhor, onde foi que funcionou melhor. De repente, tem um destino que o público dele é potencial no TikTok, e ele nem tem TikTok. Né? De repente, tem um destino que o público dele é potencial, é quem consome Facebook. E aí, mas está na moda, mais Instagram, nem tem Facebook. Então, por isso que é importante a gente testar também e fazer o combo completo, porque a gente descobre isso, né? Onde vai performar melhor ali. Aí, aqui, alguns exemplos de foto. Então, tem foto aérea, foto de pousada, foto de atrativos,
fotos de pontos turísticos. Então, essas imagens também a gente fornece, a gente faz, e aí, se o parceiro quiser, a gente também disponibiliza. A gente pode fazer post collab, que a gente faz toda a produção, faz todo o post, e aí, quando a gente postar, aparece tanto no nosso feed quanto no de vocês, se vocês tiverem. E aí a gente consegue alcançar as duas bases. E aqui mais imagens também, aqui de praia. Bom, aí eu fiz uma pergunta, achei isso bem curioso, já estou finalizando, gente. Eu fiz uma pergunta para o ChatGPT sobre o feed do blog. O que ele achava? Quais são as primeiras impressões? Curiosa, eu falei, a maioria do pessoal das instâncias, eu falo, acho que ninguém talvez não me conheça, imagina qual será as primeiras impressões deles. Então, deixa eu ver o que o ChatGPT vai me dizer. E aí eu achei isso muito interessante, porque ele fez a análise com base nos últimos posts que estavam ali, e essa parte final achei interessante, porque ele fala ali que as cores, né, as expressões, tudo que tem ali, elas, de alguma forma, geram esse ponto positivo nas pessoas e inspiram os seguidores a quererem, né, conhecer esses destinos. Eu falei, ponto, é isso que a gente quer. Então, assim, se o ChatGPT, só de bater o olho no blog, ele teve essa primeira impressão, eu falei, a gente está no caminho certo. É isso que a gente quer, inspirar essas pessoas a descobrirem, né, o que a gente tem aqui por perto e mostrar o que a gente tem aqui por perto. Então, eu acho que é isso. Quando eu recebi esse convite, eu falei, eu acho que tem tudo a ver com a gente, porque, assim, são destinos, eu acho que das 70, eu acho que a gente já visitou pelo menos umas 45, e pretendemos zerar a lista, né, das 70 estâncias, e, assim, e o nosso público consome muito, é muito potencial. Bom, é isso, ali tem nossos contatos. Quem quiser, né, vou fazer como meu colega, já pode me chamar aqui, a gente já pode fechar uma parceria, já vamos direto aqui de Olímpia. Bom, brincadeira, gente, é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Vou ficar aqui até o final, então, se alguém tiver qualquer dúvida, é só me chamar para a gente bater um papo, tá bom? Obrigada a todos. Obrigado, Tati. Bom, gente, aproveitando a presença do Vanilson aqui, não adianta investir em infraestrutura, não adianta investir em sinalização se vocês não promovem e não divulgam, né? Então, o que a gente está aqui, né? A gente está apresentando para vocês a maneira mais eficaz, né, em termos de custo-benefício, com relação à questão de promoção e divulgação de eventos. Então, assim, a gente já trouxe o César por aí, a gente trouxe a FEFA pelo mundo, trouxemos o turismo e diversão, agora veio perto de SP. Então, assim, a gente quer criar um portfólio de produtores de conteúdo digital para que vocês possam estar levando por exemplo, a Tati para a sua cidade e o trade da sua cidade, abraçá-la, e no sentido de apresentar o que a sua instância tem de melhor, seja do ponto de vista de atrativo, gastronomia, ou o que quer que seja. Ou seja, e trabalhar, como a Tati muito bem falou, não adianta levar um influencer para a praia no verão. O interessante é justamente trabalhar em momentos em que vocês estão em baixa temporada. Então, assim, existem assessorias de imprensa que fazem press trips, aí levam 30 influencers. Aí fica 30 influencers fazendo o mesmo roteiro, indo nos mesmos lugares, comendo as mesmas coisas, e depois e fazem matérias em cima da... E o que a gente quer? A gente gostaria que, por exemplo, a Tati estivesse aqui em Olímpia, a gente tivesse um outro influencer, por exemplo, em São Sebastião, que agora é o período de observação de cetáceos, que é a baixa temporada do verão. Ou seja, eu acredito que, dentro da realidade de cada um de vocês, e a gente sabe qual que é a dificuldade, cerca de 70% das nossas instâncias, o turismo tem pouca gente para produzir material de qualidade, seja vídeo, seja foto. O que a gente quer é justamente estar democratizando esse acesso para que vocês possam estar contando com o que há de melhor em termos de divulgação, que a tendência é essa. É celular na mão, turismo de proximidade, turismo de experiência. E é por isso que a gente está aqui. Então, assim, quem tiver interesse, a Tati está aqui com a gente, pode estar conversando diretamente com ela, e a gente quer ter esse portfólio, porque, assim, todo mundo pode ter esse tipo de estratégia. E é importante que a gente tenha uma estratégia que seja perene.
Também não adianta contratar hoje, faz um trabalho legal, e aí depois fica aquele tempo, sabe, sem fazer nada. Tem que ser contínuo, sempre presente. Tá bom, gente? Obrigado e seguimos com a programação normal.